Solo Cristo dá faith in the promise of His love. Es que el tiempo viene ya. Yo lo comunicaré. Bem alerta vão cantar. Aleluia. Oh, que esperança. Boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco nesta noite, para nós podermos compartilhar com você mensagens de esperança. A você que está nos assistindo aí na sua casa, no carro, no quarto, no seu sofá, na tranquilidade da sua casa ou numa fazenda, onde você esteja, saiba que nós temos para você uma palavra de esperança nessa noite. Essa semana vai ser uma semana toda especial. Uma semana toda especial que Deus tem para você. Restaurados em Cristo. Essa é a nossa semana e você está convidado a estar conosco todos os dias, neste mesmo horário. Vamos ter mensagem especial, vamos ter louvor e você vai poder também convidar outras pessoas a estarem conosco. Vamos estar ouvindo o pastor Paulo Américo, que vai estar trazendo algumas mensagens para todos nós. Queridos, que bom, né? É bom a gente poder estar juntos. E eu quero dizer para você que para nós é um motivo de alegria, para você também, com certeza. E receba desde já o nosso abraço, o abraço do povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui do Distrito do Lourdes, todo mundo abraçados nesse momento, com uma só voz, com um só pensamento, com uma só oração. Nós vamos ouvir uma música especial agora, um louvor. Nós vamos ter a Rízia cantando, a Rízia daqui da Igreja do Pérola. Rízia tem uma voz muito linda, um louvor a Deus. E nós vamos poder, então, agora, neste momento, ouvir este momento de louvor. Em todo o decorrer da história desse mundo, ninguém demonstrou um amor tão grande, ninguém contou uma história tão linda de amor como Jesus, quando morreu na cruz para salvar cada um de nós. A maior história de amor. Seu sacrifício salvasse
Jesus que subjugava o santo cordeiro era o nosso pecado. Rosto disforme, ferido, marcava e exclamava: está consumado. De voltar ao Pai, o Filho saudoso mostra cicatrizes nas mãos, levantando seus olhos à terra, ele diz: hoje os meus filhos têm salvação. Envolto em dor, o Pai entregou o seu filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, na sorte fatal Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, da sorte fatal Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, um homem matou o seu Salvador. Muito bem. A Rízia, obrigado, Rízia, aí por esse louvor. Que Deus seja louvado pela voz dos nossos jovens, dos nossos irmãos que cantam esse louvor lindo a Deus, né? E realmente Deus derramou esse amor para todos nós. Olha que maravilha! E, queridos, nessa semana também nós vamos estar sorteando alguns brindes. Olha, você quer ganhar? Afinal, nós vamos disponibilizar um link, você vai poder colocar o seu nome e a gente vai estar sorteando aqui uns brindes bem legais para você que está nos assistindo, tá bem? E não deixe de convidar outras pessoas, convide os amigos também para participar. Nós queremos mandar um abraço para os irmãos lá de Frei Inocêncio que estão nos assistindo, os nossos amigos, irmão de Frei Inocêncio, os irmãos ali do Trevo, do Pérola, ali também do Nova Vila Bretas, do Vila Rica, do Altinópolis, irmão daqui do Lourdes, nossos irmãos que estão espalhados aqui na cidade, nessa região, e alguns amigos que estão nos assistindo também aí em outros lugares. Sejam bem-vindos, saiba que aqui você é bem-vindo. Deixe seu comentário aí no YouTube, manda sua mensagem, com certeza nós vamos estar orando por você, tá bem? Neste momento, nós vamos ter um momento de oração, queremos orar por essa programação, por você e também pelas famílias que estão sendo acometidas, as pessoas que estão acometidas por esse problema grave que nós estamos passando, por essa pandemia. Nós vamos convidar o Edivan é daqui do Vila Rica. Edivan vai estar orando por nós agora e para todos nós neste momento. Queremos convidar o Edivan, então, para que ele possa adorar o Senhor com uma oração. Queridos irmãos, tenham todos uma boa noite, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Abaixe aí os seus olhos, a sua cabeça, como você estiver na sua casa, para que possamos, nesse momento, adorar ao nosso Deus através dessa oração. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai,
Nós bendizemos o teu nome, Senhor, agradecemos a ti por tudo, meu Deus. Querido Deus, estamos iniciando nessa noite este projeto que nasceu no coração de Deus, ó Pai. Que essa semana do Calvário, ó Deus, possa alcançar os corações necessitados, ó Pai. Que a palavra do Senhor possa adentrar todas as casas, ó Deus, que precisam nesse momento de ouvir um pouquinho da esperança que emana do sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Querido Jesus, que essa situação que nós passamos possa ser o mais breve possível interrompida, se assim for a tua vontade. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edivan. Queridos, que bom nós estarmos juntos, né? Vamos passar esta semana e no final nós vamos ter uma programação hiper, super especial. Então você não pode perder. Você já viu, né? Você convide um amigo, convide outra pessoa, esteja conosco. E nós vamos exatamente sorteando alguns brindes especiais. Você pode concorrer para esses brindes também. Mas, principalmente, está conosco no momento de adoração. Nós vamos ter agora o pastor Paulo Américo, que vai estar abrindo a palavra de Deus para nós. E queremos que você nos acompanhe neste momento com o seu coração e com a sua mente. Pastor Paulo. Pastor Deusdete, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço aí o convite, agradeço esse momento muito especial. Eu tenho certeza que vamos ter momentos maravilhosos aqui para a honra e glória de Deus. É um prazer muito grande aqui ver os nossos amigos do Distrito do Lourdes estar envolvidos aí. E eu tenho certeza que, independente dessa circunstância, né, dessa distância, Deus está abraçando todos neste exato momento. Tá bom? Para iniciarmos aqui a nossa noite, eu convido a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu gostaria de meditar com vocês nesse texto maravilhoso e eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, aqueles que puderem, abram a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e vamos começar a meditar nesta noite. O mais interessante é que a nossa semana de oração ela tem um tema muito especial, restaurados em Cristo. Todos nós precisamos, de certa forma, de uma restauração. Só que cada um tem uma necessidade diferente. Nós sabemos disso. E eu tenho certeza que, independente da circunstância, também o Senhor, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar os teus sonhos. E eu tenho certeza que você vai ter um momento muito especial com Deus nessa semana. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero fazer uma breve oração. Eu quero, neste momento, buscar o Senhor com você. E vamos adorar através da oração e assim vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Então, feche seus olhos, oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, louvado, exaltado, seja o teu santo e eterno nome. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja, neste momento, está reunida, só que virtualmente. E nós, nesse momento, ó Pai, sabemos que, reunidos, independente das circunstâncias, o Senhor está olhando para nós e nos abençoando. Cuide de nós, nos oriente, nos dê sensibilidade, nos dê percepção, para que tudo, Senhor, que for feito aqui, seja unicamente para louvar, glorificar e exaltar o seu santo e eterno nome. Nós oramos. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estudar com vocês, neste texto, porque nós sabemos que a Semana Santa, ela é uma semana que foi realmente separada. Ela foi uma semana que marcou não só a vida de Jesus, mas marcou a história. Se nós formos analisar, Jesus ele realizou muitos milagres. Jesus, ele comunicou um pouco do reino de Deus à humanidade. E mesmo assim, em pouco tempo de ministério nessa terra, Jesus conseguiu marcar a história de um ponto, de uma perspectiva totalmente superior, totalmente acima das expectativas do ser humano. Jesus, ele falou sobre o amor. Jesus ensinou na prática o que é o amor. Ele ensinou o que é a humildade. Ele ensinou para a gente que, em meio às adversidades, a esperança é o principal meio
de colocar o ser humano em contato com Deus. O ser humano pode viver sem água por alguns dias, pode viver sem comida por alguns dias, pode viver sem ar em muito tempo, mas é impossível viver sem esperança. E por que eu escolhi esse texto? Esse texto, em particular, para mim, é uma das histórias mais maravilhosas. É uma das histórias que, se eu fosse colocar em grau de importância na Bíblia, para mim, ela é uma das mais importantes, está entre as principais, as mais prediletas, aquela que mais comunica comigo. Porque quando nós falamos de restauração, nós esperamos muitas vezes a restauração no todo, seja no financeiro, saúde, seja no relacionamento. As pessoas estão em busca de perfeição, as pessoas estão em busca de viver uma vida totalmente sem mal, as pessoas querem saúde, paz, tranquilidade, segurança, e isso faz parte das necessidades básicas do ser humano. Mas quando eu olho para essa história, nós percebemos que mesmo quando nós temos uma perspectiva de necessidade, a nossa perspectiva é um pouquinho equivocada. Muitas vezes nós pedimos mal, nós achamos que precisamos de determinadas coisas, mas o Senhor mostra que a nossa necessidade vai muito mais além daquilo que nós acreditamos. O Evangelho de Marcos, ele é marcado por um aspecto, a centralidade no toque de Jesus. Se nós pegarmos todos os evangelhos sinópticos ou sinóticos, nós vamos observar que Mateus, ele centraliza o ministério de Cristo de uma perspectiva, Marcos, ele coloca a centralidade em Jesus perto do ser humano, sentindo com o ser humano, sofrendo com o ser humano, e Lucas, ele coloca Jesus numa outra perspectiva dos gentios, buscando as pessoas que muitas vezes não tinham esperança, mas ele alcança, a sua graça alcança todos, independente da sua religião, independente da sua crença, a graça do Senhor alcança todos e traz todos para perto de Deus. E, desculpa, sendo assim, quando nós observamos o Evangelho de Marcos, o toque de Jesus, a centralidade, a humanidade, eu começo agora a observar como Jesus trata todos de uma forma bem especial. Eu queria meditar com você a partir do verso 21, e assim, capítulo 5 de Marcos, do verso 21 em diante, nós vamos meditar e eu vou pedir uma coisinha para você. 3 coisinhas bem especiais. Quando eu pedir você para parar de ler, não continua lendo, que eu vou explicar um pouquinho. O outro ponto é, não permita que nada te atrapalhe nesse momento, porque o Senhor ele quer comunicar com você. E terceiro ponto, abra o seu coração. Abra. Porque se lemos a Bíblia sem estar com o coração aberto, dificilmente vamos entender a revelação de Deus para a nossa vida. Tá bom? Então, em cima disso, vamos iniciar a leitura a partir do verso 21. E diz o seguinte, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 até o verso 24. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. É bem interessante a maneira que Marcos descreve essa história. É muito interessante o contexto que está envolvido aqui. Jesus estava saindo dos arredores de Gergesa. Jesus estava saindo da costa ocidental. Jesus estava se direcionando para a casa de Levi e Mateus. Jesus tinha um encontro com ele. E quando Jesus ele desembarcou, quando Jesus ele chegou à beira da praia, a grande multidão estava ali alegre, estava ali feliz, clamando, estava ali naquele exato momento: Senhor Jesus, me ajude. E nessa multidão de pessoas, quando nós observamos Marcos, ele centraliza muito uma quantidade grande, uma grande multidão. Ele vai repetir isso diversas vezes nessa história. Marcos ele quer mostrar ali que muitas pessoas estavam na expectativa de ver Jesus. Muitas pessoas estavam na expectativa ali de ser tocadas por Jesus. Muitas pessoas estavam ali na perspectiva: Jesus ele precisa parar, Jesus ele vai cuidar, Jesus ele vai transformar a minha vida. As pessoas estavam com uma necessidade, e essa necessidade só poderia ser suprida por um poder superior.
por um poder muito mais além, algo que está acima das capacidades humanas. Neste exato momento, Jesus ele para. Como havia uma grande multidão que estava em busca de receber a bênção de Jesus, acreditando que ele poderia transformar a vida delas, os discípulos ficaram ao redor, os discípulos protegeram, e aquela multidão ia oprimindo e apertando aquele ambiente, e Jesus ele ia caminhando em passos bem lentos em direção à casa de Levi e Mateus, mas em um dado momento, essa história, ela mudou. Por que ela mudou? Pessoas muito importantes da sociedade não tinham o costume de ficar se envolvendo em grande multidão. Da mesma forma que muitas pessoas de alta classe hoje não costumam estar no meio de grandes caravanas, aparece só em alguns momentos da vida, em alguns momentos da história, mas não é costume dessas pessoas importantes se envolverem no meio de muita gente. E a Bíblia aqui é bem clara, Marcos ele descreve que este homem não era qualquer homem. Esse homem era um dos principais da sinagoga. Esse homem era um dos príncipes. Esse homem ele tinha uma importância de uma certa forma para a sociedade, para o princípio religioso, para as crenças judaicas. E esse homem, ele se direciona a Cristo. Ele se prostra aos pés de Cristo. E aqui Marcos ele mostra o pedido, a verdadeira necessidade dele. Ele coloca ali o seu pedido e fala: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Só que me chama muita atenção, é o pedido dele. Muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós questionamos Deus, nós muitas vezes reclamamos com Deus. Eu vejo isso em vários momentos da vida, principalmente em funeral, sabia? Existe um questionamento muito grande em funeral, que a maioria das pessoas olham para o céu e fala: onde é que está Deus que permitiu fulano morrer? Por que Deus permitiu minha mãe morrer? Por que Deus permitiu meu filho morrer? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? As pessoas começam agora a colocar dúvidas na existência de Deus simplesmente porque Deus não disse sim ao pedido dela. Muitas vezes as pessoas questionam Deus porque ele não atendeu com sim. O Senhor tem formas de responder. Ele pode responder sim, não, espere um pouco, ou muitas vezes ficar em silêncio, para até mesmo ver o tamanho da sua fé. Nós estamos vivendo num contexto onde a sociedade quer as coisas rápidas, instantâneas. Quero comer? iFood. Quero falar com alguém? Mando uma mensagem. E se eu ficar incomodado, a pessoa não me respondeu na hora, eu ligo para ela. Se não me atender, eu ligo pelo WhatsApp. Eu faço uma chamada de vídeo. As pessoas estão impacientes. Vivemos no mundo da comunicação. Vivemos num mundo voltado a várias mídias sociais. Vivemos num mundo onde não temos dificuldade com questão de mensagem. A igreja fechou e temos o virtual. A igreja não tem instrumento virtual? Você abrindo o YouTube, você abrindo outras plataformas, você tem ali gamas de informações, sermões, você tem várias lives. Só que mesmo em meio a um mundo de comunicação, temos dificuldade em externalizar os nossos pensamentos, desejos e principalmente nossas emoções. Jairo achava que precisava da cura da filha. Mas se você analisar um pouquinho, o pedido dele é um pouco diferente. Quando eu vou fazer um pedido a alguém, eu não chego assim falando assim: pastor Deusdédio, vem agora. Imagina, eu tenho uma necessidade, eu ligo para o pastor Deusdédio e falo: pastor Deusdédio, eu estou com um problema. Vem, traz aqui o macaco, a gente precisa aqui trocar o pneu do carro. É assim que eu peço? Pessoas que estão em alta classe, elas têm o costume de fazer pedidos diferentes. Alguns dizem o seguinte: com o superior eu não discuto, eu só obedeço. E é basicamente isso. As pessoas não querem ser frustradas, porque o seu ego, porque o seu eu está acima de tudo e não pode ser frustrado. E esse homem, em algum momento da vida, estava muito acostumado a ser mestre, mas em um determinado momento da vida ele esqueceu de ser um aluno, um aprendiz. Um ótimo aluno é um excelente professor. Sendo assim, entendemos que estaremos num eterno aprendizado, pois o conhecimento ele é contínuo, progressivo e eterno.
nós nunca saberemos o suficiente. Como diz o filósofo, o conhecimento é uma gota no oceano. Jairo chega para Jesus e fala: minha filhinha está à morte, venha e põe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo queria que naquele momento o seu pedido fosse a prioridade de Jesus. Não importava a grande multidão, não importava a quantidade de pessoas, não importava se aquelas pessoas tinham uma necessidade financeira mais limitada do que a de Jairo. Para ele não importava o que as pessoas estavam passando, mas a filha dele era mais importante do que aquela grande multidão. Aquele homem fica ao lado de Cristo, aquele homem implora, aquele homem busca, e Jesus fala, ok. E mais interessante é o verso 24. Jesus foi com ele. Aqui você percebe que Jesus agora está sendo guiado por Jairo. Jairo fez um pedido mandando. Jairo, ele solicitou a Jesus que viesse à sua casa. Mas quando eu faço uma pequena comparação com a história, eu me lembro do centurião. Jesus falou, vou até a tua casa. E ele fala, não, sou homem sujeito a ordens. Não, sou indigno. Pode falar que ele vai ser curado. E Jesus nunca viu tamanha fé como a deste homem. Mas um homem, um príncipe, um dos chefes da sinagoga, um conhecedor dos princípios bíblicos, um conhecedor das profecias bíblicas, um homem conhecedor dos princípios do judaísmo, da Tanakh, Tamim, Nefim, Ketubim, das 613 leis, um homem que tinha um conhecimento aguçado, apurado da teologia, entendia os princípios proféticos, ele esqueceu de um detalhe: fé. Para você ser restaurado, você precisa crer. Para você receber um milagre de Deus, você precisa acreditar. Mas muitas vezes fazemos pedidos duvidando. Muitas vezes eu busco a Deus, peço a Deus, e vem a dúvida: será que Deus está me escutando? Nós tratamos Deus como um homem. Nós tratamos Deus como se fosse um objeto. Deus é superior a tudo, Deus é Senhor de tudo, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus está acima da compreensão humana. E eu te digo uma coisa, no dia que você entender Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus não existe para ser compreendido. Deus não existe para que você tente compreender a eternidade. É você querer colocar um planeta Terra dentro de um carro. É impossível. E muitas vezes queremos limitar Deus às nossas insignificâncias ou às nossas vontades totalmente distorcidas. Mas Jesus, mesmo assim, foi com Jairo. Ok, Jairo, guia a gente. Só que essa história, ela teve um break, ela teve uma pausa. Pois neste momento, o foco central dessa história, ele se direciona para uma outra situação. E essa situação que me chama mais atenção nessa história. Para mim, Marcos, ele descreve cada detalhe de uma forma extraordinária. E continua acompanhando comigo. Olha o que diz após o verso 24. Grande multidão seguia comprimindo. Muita gente ao redor de Jesus. Olha o verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Para um pouquinho. Essa parte aqui, ela me chama muita atenção. Essa parte aqui, ela mexe comigo. Nós temos aqui diversos pontos muito importantes da história. Nós, neste momento, estamos aqui observando Jesus acompanhando, neste exato momento, Jairo. Jesus sendo guiado por Jairo. Você percebe como a eternidade se limita, de certa forma, respeitando a ética humana. Você percebe que Jesus, com toda a simplicidade, com todo o amor, com toda a misericórdia, permite Jairo guiar. A multidão mesmo assim oprimindo, a multidão mesmo assim apertando. Aquela mulher não tinha valor naquele tempo. Poucas mulheres se destacavam. Muitos homens repudiavam a esposa de qualquer forma.
tratavam as crianças como insignificantes. Havia multidão, muita gente, uma mulher que sofreu uma hemorragia há 12 anos, fraca. Sangue é vida, debilitada, sem energia. Ela tinha muitas barreiras para poder chegar até Jesus. Ela tinha que sair da casa dela. Ela tinha que encontrar Jesus. Ela tinha que entrar no meio da multidão. Ela tinha que passar por aquela grande multidão para que ao menos pudesse tocar em Jesus. O que mais me chama a atenção é como ela tinha fé, acreditava que Jesus poderia ser a solução para o problema da vida dela, que Jesus poderia restaurar a saúde, poderia restaurar a vida dela. Aquela mulher, ela não estava preocupada com as barreiras. Aquela mulher não estava olhando agora as dificuldades, ela não estava olhando agora o preconceito, ela não estava agora olhando as limitações. Naquele momento, ela só olhava para um foco, um objetivo. Ela estava olhando aquele que era a ressurreição e a vida, aquele que tinha o poder para transformar, aquele que tinha o poder para curar. Ela ultrapassa aquela multidão, ela ultrapassa um pouquinho os discípulos empurrando, segurando, protegendo o mestre contra a multidão. E ela se joga para poder tocar na orla, nas vestes de Jesus. E aqui eu queria centralizar. Olha o verso 28 e em diante. Olha como é que ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi instantâneo. E você observa o verso 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Aí vem o verso 31, respondendo-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes quem me tocou? E olha o verso 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Amigo, olha para mim. Aqui tem uma grande lição. Aquela mulher acreditava, ela sabia que não precisava gritar, Jesus não precisava parar para poder olhar para ela, para escutar a necessidade. Ela sabia que se ao menos tocasse em Jesus, nas últimas energias, nas últimas forças, na última vitalidade, no seu limite, ela sabia que o único toque era suficiente para que a saúde pudesse ser restabelecida. No momento que ela se joga, que ela toca, Jesus para. Eu fico imaginando uma multidão. Você já ficou em meio à multidão? Eu já fiquei. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte, pegava aquele ônibus apertado, parecendo uma lata de sardinha. Era terrível. Para passar na roleta, empurrava um, empurrava outro. Você puxava a cordinha, batia o sinal, né? Era aqueles ônibus em vermelho. Os motoristas doidos, que você ficava rodando para um lado para o outro, não precisava nem te segurar, porque o corpo da galera segurava você no meio. É terrível. Você andar no meio daquela multidão é complicado. Mas aquela mulher, quando ela pula, ela se joga, ela toca, ela se recolhe no meio da multidão, ela se esconde no meio da multidão. Aquela mulher não queria ser notada. Aquela mulher não estava preocupada em falar da sua necessidade, ela só queria ser curada, ela tinha a necessidade e ela sabia que Jesus ele poderia restaurar, ele tinha um poder. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. E aí tem uma grande lição. Alguns ficam julgando, por que você vem até Jesus é por causa da fama dele? E daí? Somos pessoas diferentes. Somos pessoas com necessidades diferentes. Alguns vão se achegar a Jesus por causa da fama. Outros vão se achegar a Jesus por causa de uma cura. Alguns perderão a vista, ficarão cegos para enxergar Jesus. Outros perderão as pernas para andar com Jesus. Nós não podemos julgar a didática, a maneira que a história mexe com o ser humano e a maneira que o Senhor alcança elas. Jesus tem maneiras diferentes de penetrar a mente, o coração, a alma. E naquele momento Jesus para. E em alto e claro som ele fala: alguém me tocou? Quem me tocou?
E ele ficava olhando ao redor. Marcos fala que os discípulos falaram, Senhor, olha a multidão. O Senhor está perguntando quem te tocou? Se você observar o outro evangelho, eles dizem que Pedro falou, Senhor, tá de brincadeira, olha o tanto de gente. Está perguntando quem te tocou? Tem um monte, a gente está tocando. Só que aqui tem uma fala interessante. Porque ele sentiu nele sair virtude, sair poder. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele me reporta aos discípulos. Jesus tinha apóstolos, 12. Jesus tinha diversos discípulos. João colocava a cabeça no peito, no colo de Jesus. Pedro tocava em Jesus. Os discípulos abraçavam, tocavam na mão de Cristo. Mas nenhum desses discípulos fizeram o que essa mulher fez. Extrair poder de Jesus. Sabe por quê? O seu foco, o seu objetivo vai dizer realmente o nível de relacionamento que você tem com ele. Algumas pessoas estão interessadas no milagre de Jesus. Outras estão mais interessadas no Senhor dos milagres. E é conhecendo o Senhor que você vai ver as coisas mais loucas que ele utiliza deste mundo para confundir as sábias. Pois o nosso Deus, o nosso Jesus, são especialistas em resolver problemas. Não existe problema que ele não possa resolver. Não existe problema conjugal que ele não possa restaurar. Ele sempre restaura. Ele é a restauração de tudo. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a origem da vida. Ele, no princípio, era o verbo. E esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Esse Senhor, esse Mestre, esse Cristo, Filho de Deus, ele veio a esse mundo para ter contato comigo e com você, para sentir o que nós sentimos, para sofrer o que nós sofremos, para ter medo assim como nós tivemos ou temos, para chorar assim como choramos. E só Ele tem o poder, só Ele sabe o que realmente você está passando. Só Ele tem a solução para o seu problema, só Ele pode restaurar a sua vida. Neste momento temos uma lição também. Aquilo que acontece em nossa vida, você não deve escondê-la. Se é um milagre, você não deve conseguir as furtadelas, você não deve guardá-la, você não deve se esconder, não. Você precisa testemunhar o poder de Deus. Você precisa dizer para todos como Deus é misericordioso. Você precisa dizer para as pessoas como esse Deus é maravilhoso. Você precisa dizer para as pessoas como esse Deus, ele é tão bondoso, que não existe problema que ele não possa resolver, e você é a prova viva do milagre do Senhor. Você é o real sentido da vinda de Cristo. Os cravos que tem nas mãos dele, as cicatrizes na cabeça, é o sinal do profundo amor que ele sente por você. E ele queria ensinar algo muito especial, infelizmente não temos muito tempo, eu preciso me adiantar um pouquinho, mas eu quero que você entenda que Jesus sabia o que essa mulher estava passando e queria usar ela para dar uma grande lição aos discípulos e principalmente para Jairo. E quando eu continuo o texto, olha o verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher chegou tremendo. Essa mulher chegou atemorizada, surpresa, porque aquela fraqueza se tornou em força. Aquela falta de sangue começou agora a produzir dentro dela. Ela sentiu o palpitar da vida. Ela sentiu as suas veias e as suas artérias pulsando. Ela sentiu o poder, o milagre de Deus dentro do seu corpo. Sofrendo 12 anos, sem solução, com uma doença que estava levando à morte, ela sente agora a vida entrando novamente. E olha a fala de Jesus, no verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou.
vai-te em paz e fique livre do teu mal. Essa fala de Cristo, ela me incomoda, sabia? Por que Jesus fala, vai-te em paz e fique livre do teu mal, sendo que ela já estava livre? Por que Jesus fala isso? Por que Cristo, a mulher tinha acabado de ser curada? Que mal que ela tinha? Ou será que essa fala era realmente para ela? Será que Jesus não queria utilizar essa situação para dar uma grande lição para Jairo? Por que Jairo não estava em paz? Por que Jairo ele estava ao lado de Cristo? Por que Jairo ele queria que as pessoas parassem para que Jesus pudesse andar rapidamente para chegar à tua filha? Porque ele acreditava que a sua necessidade estava acima das pessoas. Jesus fala, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jairo não conseguia ir em paz, sabe por quê? Porque ele achava que Jesus só tinha o poder de curar e não de ressuscitar. Ah, pastor, você está forçando o texto. Quer ver? Vamos ver se realmente eu estou forçando o texto? Olha o verso 35. Jesus falava ainda com a mulher. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? A fala desses homens já diz a crença deles. Aqui é uma externalização de conceitos, pensamentos, princípios. Por que você está incomodando Jesus? Já era. Tua filha morreu. Ela não vai vencer a morte. Jesus tem o poder de curar, Jesus não tem o poder de ressuscitar. Jairo chegou pedindo cura, mas Jesus não deu o que Jairo quis. Jairo achava que podia manipular a situação, Jairo achava que podia controlar a situação. Jairo estava acostumado a mandar, ele achava que poderia exigir as suas necessidades, e muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes oramos a Deus e falamos, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero isso. E quem somos nós para exigir de Deus? Quem somos nós para cobrar algo de Deus? Nós pecamos, nós traímos, nós muitas vezes, quando estamos bem, viramos as costas para Jesus, mas Ele sempre misericordioso, Ele vai ao encontro do pecador para tocar nele, para trazer vida, para trazer esperança, para restaurar o sentido da existência de sua vida. Aqui, no momento que esses homens falam, desacreditando, acabando com as esperanças de Jairo, olha quem responde. Olha o verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Aqui agora Jairo não estava mais no controle. Aqui você observa que tem um homem rendido. Aqui você observa que tem um homem que se jogou ao medo. Aqui você percebe um homem que agora não exigia nada, mas agora alguém toma a direção, agora alguém toma o controle, alguém agora segura a história, e alguém agora olha para ele e fala, crê somente. O que é fé? O que é fé? A palavra do Senhor diz claramente que no final da história dessa terra, o justo viverá pela fé. Se nós perguntarmos o que é fé, muitos vão citar Hebreus capítulo 11. Fé é a certeza, a convicção das coisas que não se vê e se esperam. Mas se eu pedir um judeuzinho de 12 anos para me explicar fé, ele explica melhor do que a gente. Eu costumo usar essa ilustração que, para mim, ela marcou minha vida. Se eu pedir você para desenhar amor, se eu pedir você para me fazer um desenho, desenhe amor, você vai me desenhar o quê? Desenhar o quê? Um coração, né? Você vai me desenhar um coração. Se eu pedir você para me desenhar alegria, você vai me desenhar o quê? Um sorriso, pode ser até banguelo, né? Ele vai ser um sorriso, vai transmitir algo. E se eu pedir você para desenhar fé? Eu costumo dizer o seguinte, o judeuzinho de 12 anos vai desenhar uma parede de pedras. Muitas pedras, muitas pedras. E no meio dessa pedra uma cachoeira linda. E no meio dessa cachoeira uma outra pedra para fora e alguém que está caindo, segurando nessa pedra para ele não morrer, para ele não cair. Aí você pergunta para o judeuzinho, o que significa isso?
O que significa? O que você quis me dizer? Sabe o que o judeuzinho vai falar? Grave isso aqui. Porque fé é apegar-se a algo como seu único meio de salvação. Você se apega a Jesus como seu único meio de salvação? Você acredita em Jesus como seu único meio de salvação? Você crê que ele é a resposta, que ele é o antídoto que o mundo precisa? Você crê que Jesus tem o poder de restaurar o teu casamento, restaurar os teus filhos, restaurar as tuas esperanças, restaurar o amor, restaurar a bondade, a humildade, a misericórdia, a paciência? Você crê que Jesus pode realizar o milagre? Muitas vezes Jesus não responde os nossos pedidos, sabe por quê? Porque não sabemos o que estamos pedindo. Jairo pediu cura. Mas enquanto Jairo esteve no controle da situação, a coisa não aconteceu. O problema não foi resolvido. Mas no momento que Jesus pega o leme, Jesus ele controla agora o barco, controla a vida de Jairo, a coisa começa a acontecer. E quando você vê o restante do texto, Jesus chega no ambiente, as pessoas estão chorando, as pessoas estão ali lamentando a morte. Jesus, ele pega aqui no verso 39, acompanhem comigo. Olha que interessante. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha o verso 40. E riam-se dele. Chacota. Como é que no funeral se dá gargalhada? Que falta de respeito. Aí você olha a continuidade do texto. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entraram onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: presta bem atenção nisso. Talitá comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o verso 43 fala: e imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amigo, eu termino aqui. Você entendeu o que Jesus ensinou para Jairo? Jairo, sabe por que você não está livre do teu mal? Sabe por que as coisas não acontecem na tua vida? Sabe por que a tua filha não está viva? Porque falta fé. Você não crê em mim. Você acha que eu sou o curandeiro. Você acha que eu tenho o poder de curar. Você acha que tem controle de tudo. Você acha que teu título, teu dinheiro, tuas condições é o suficiente para resolver seus problemas. Mas eu vou te ensinar uma lição. Aquela mulher excluída da sociedade, fraca, debilitada, ela não chegou gritando. Ela só sabia que se chegasse perto de mim, ela poderia ser curada. Você está do meu lado, mas você não extrai poder de mim, sabe por quê? Porque você não se apegou a mim como seu único meio de salvação. Por isso, eu vou te mostrar agora quem é que manda. Menina, eu te mando, levanta-te. Aquela menina que estava pálida, com os olhos secos, com a boca seca, começa a tomar cor. Os lábios começam a ter cor. Os olhos abrem. Os olhos lacrimejados. A menina toma cor, ela se levanta. E Jairo tem um encontro com a vida, a transformação. Ele tem um encontro com o autor e consumador da nossa fé. Como que você acredita em Jesus? Como você vê Jesus? Como é que você enxerga Cristo? Ele é simplesmente alguém que morreu na cruz e morreu? Ou é aquele que te amou de tal forma que deu a vida por você?
Aquele que era eterno, que não tinha nada a ver com pecado, que se fez desgraça, que se fez pecado, que se fez homem, que sofreu por tudo, para te dar aquilo que você não merece. Ele que merecia tudo e se fez nada, para que o que é nada pudesse ser algo. Ele restaurou a minha vida, a sua vida. Ele te deu esperança de uma vida melhor. Ele te deu esperança da eternidade. Ele te deu esperança de uma vida mais tranquila. Em meio à aflição, você vai ter bom ânimo, porque ele venceu. E por ele ter vencido, ele vai fazer você vencer. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer. Crer somente. E ele é a solução, ele é o remédio. Ele é a única solução para os nossos problemas. Governo nenhum vai resolver. Ciência nenhuma vai resolver. Pois o nosso Deus, ele confunde a ciência, ele confunde as leis da física, ele confunde a tabela periódica, ele confunde a astronomia, pois ele está acima de tudo, ele é supratemporal, ele está acima do tempo. E por ser Deus, eu tenho tudo, porque ele é o meu Senhor, o Senhor Criador de tudo. Eu quero finalizar aqui. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Nós teremos uma semana diferente. Nós teremos uma semana única. E o meu desejo é que essa semana seja tão única a ponto de você fazer um concerto com o Senhor e entregar a sua vida completamente a Ele. Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Você pode tentar tudo na sua vida. Você pode ter planos. Como diz Provérbios 16:1, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode ter metodologias, você pode ter conhecimento, você pode ter formação. Mas sabe quando você vai ser feliz realmente? No dia que você estiver dentro do plano de Deus. Nada vai preencher esse espaço que você sente. Nada vai conseguir trazer paz a você. Só Jesus tem o poder de nos restaurar e nos levar à imagem e semelhança do Senhor, nos aproximarmos do Senhor, justos pelo mérito dele. Creia somente. E essa noite eu quero terminar com uma oração. Eu vou orar, eu vou interceder por você. E amanhã nós teremos um encontro. Eu espero você no mesmo horário. E essa semana eu quero que você tenha um relacionamento diferente com Deus. Antes de dormir, ajoelhe. Clame a Deus. Peça misericórdia. Peça uma experiência mais íntima. Peça que o Senhor mova o seu coração e que você entregue a sua vida totalmente a Ele, pois Ele é especialista em resolver problemas. Você vai pedir, mas Ele vai te dar algo diferente, eu tenho certeza, mas será muito maior, pois Ele sempre traz coisas superiores àquilo que nós imaginamos que Ele vai nos dar. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Eu vou orar por você agora. Deus eterno, Deus soberano, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, nós estamos orando, nós estamos clamando, e nós pedimos, ó Pai, misericórdia, porque o pecado, ó Pai, nos afeta de tal forma a ponto de duvidarmos da eternidade. Muitas vezes, Senhor, em meio ao medo, às adversidades, aos problemas, nós esquecemos, ó Pai, de clamar por socorro àquele que é médico dos médicos, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o início e o fim. Por isso, Senhor, neste momento eu entrego a vida de cada um que está aqui nesta live. Eu peço, Senhor, que neste momento toque nesse coração, Senhor. Eu peço que o teu Santo e bom Espírito, ó Pai, penetre a alma dessa pessoa e mostre que a verdadeira necessidade nossa é de um contato mais íntimo com o Senhor, que a verdadeira restauração, a verdadeira vida se encontra aos pés da cruz, pois o Senhor é o Deus que venceu a morte, é o Deus da vida, é o Deus que vai nos dar a eternidade, é o Deus que vai dar o verdadeiro sentido para a nossa existência, é um Deus que vai nos libertar, é o Deus que vai nos salvar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Cuide de todos nós. Nos dê um bom descanso, um preparo para um dia que será muito difícil amanhã.
mas seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, que bom tê-lo aqui. A gente pôde ouvir a mensagem de Deus, ouvimos um belo louvor pela Rízia. Amanhã estaremos aqui novamente. Eu quero dizer que estaremos orando por vocês, pelos pedidos de oração. Nós vimos aqui vários pedidos e, com certeza, vamos estar orando Giane, a Jaci, aqui a irmã Juju, que os irmãos que pediram, a Elaine, tivemos o Edson, vários pedidos de oração, e vamos orar sim, vamos orar pela sua família, vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, e com certeza vamos colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, esteja conosco amanhã, e com certeza você vai ser abençoado, como também a sua família, viu? Fiquem com Deus, e até amanhã.